Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem os efeitos da corrente elétrica, que são eles: efeito térmico ou Joule, que você consegue verificar em alguns equipamentos como secador de cabelo, chuveiro elétrico, aquecedor de ambientes e na lâmpada incandescente; o efeito químico, que você conhece lá na disciplina de química por eletrólise, que é utilizado para recobertura, como cromagem e niquelação; o efeito magnético, que você encontra em motores elétricos, ventiladores e transformadores, O efeito luminoso, que você encontra em lâmpadas fluorescentes; nós citaremos os outros aqui no decorrer da nossa aula. E o efeito fisiológico, que é o choque, Nós temos que tomar um certo cuidado aqui, nós iremos detalhar mais à frente com relação a esse efeito fisiológico. Em termos gerais, a passagem de corrente elétrica sobre corpos podem gerar efeitos químicos, térmicos, que é chamado de efeito Joule, magnéticos, luminoso e fisiológico, é o choque elétrico. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos, que variam de acordo com a natureza do condutor e a intensidade da corrente elétrica que o percorre. O efeito químico, que é o primeiro que nós iremos mencionar aqui, ele ocorre em determinadas reações químicas, quando elas são percorridas por uma corrente elétrica. Esse efeito é muito utilizado para recobrimento de metais, por exemplo, que eu já citei lá acima, a cromagem e a aniquilação. Daí nós temos aqui, em termos gerais, o que seriam efeitos da corrente elétrica, nesse caso aqui o efeito químico, Ele corresponde a certas reações químicas que ocorrem quando a corrente elétrica atravessa as soluções eletrolíticas. É muito aplicado, por exemplo, no recobrimento de metais, que não é metais, a imagem que está com erro, que é aniquilação, cromação e proteação e etc. Uma solução eletrolítica ela sofre decomposição quando é atravessada por uma corrente elétrica, que você conhece lá por eletrólise. Corresponde aos fenômenos elétricos nas estruturas moleculares, objetos de estudo da eletroquímica. E a exploração desse efeito é utilizado nas pilhas na eletrólise. Daí você tem aqui o esqueminha, você tem uma lâmpada, uma solução eletrolítica, Aí você tem aqui uma pilha que gera aqui uma diferente potencial e uma circulação de corrente aqui por esses condutores, lâmpada, e ao mesmo tempo aqui o fluido que está aqui, que é a solução eletrolítica. Continuando, o efeito térmico, também chamado de efeito Joule, ele surge dos inúmeros, melhor dizendo, choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade, e quanto maior a vibração, maior a temperatura do condutor. O aumento de temperatura é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos, ferros de passar, chapinha e por aí vai. Em termos gerais, ficaria assim o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, é causado pelo choque dos elétrons livres contra os átomos dos condutores. Ao receber energia, os átomos vibram mais intensamente. Nos condutores se processa a transformação da energia elétrica em energia térmica. Aqui você tem algumas situações de equipamentos elétricos do seu cotidiano que você pode observar o efeito Joule, inclusive em fios. Normalmente você observa o efeito Joule em fios quando você utiliza uma extensão, principalmente a não recomendável, que é aquela bem fininha. Continuando aqui, o efeito magnético, não menos importante do que os anteriores. O efeito magnético manifesta-se quando há o aparecimento de um campo magnético na região próxima de onde se aplica a corrente elétrica. Aqui, em termos gerais, seria assim. É aquele que se manifesta pela criação de um campo magnético na região em torno da corrente. A existência de um campo magnético em determinada região pode ser constatada com o uso de uma bússola, o que ocorrerá um desvio de direção na agulha magnética. Este é o efeito mais importante da corrente elétrica, constituída a base de funcionamento dos motores, transformações, relés e etc. Aqui nós temos uma bateria e um condutor. Quando esse condutor aqui é percorrido por uma corrente elétrica, você consegue, nesse caso aqui, verificar a existência de um campo magnético gerado em volta desse fio, porque as bússolas terão desvios em suas direções. Daí eles começam a detectar o campo gerado em volta aqui desse fio. Dando continuidade aqui, o efeito luminoso, não menos importante também do que os anteriores,
ele ocorre, pode produzir luz, né? E ele trata-se, portanto, da conversão de energia elétrica em energia radiante, ou seja, ondas eletromagnéticas com comprimento de onda muito curto, que é a luz. A quantidade de energia elétrica que se converte em luz, se o processo ocorrer pela presença de uma resistência, pode ser calculada pela lei de Joule. Existem muitas formas de se obter luz a partir da energia elétrica, né? A mais simples e mais tradicional é aquecendo um filamento de tungstênio, que é a lâmpada incandescente, dentro de um bulbo no qual se tenha retirado o ar. A ausência do oxigênio é importante, pois atacaria o metal ao aquecer, provocando a sua queima. Luz também pode ser produzida pelos efeitos da corrente, pelo efeito luminoso, pela circulação de uma corrente através de um gás, em condições especiais, como ocorre em lâmpadas fluorescentes e eletrônicas. Nelas, o gás se torna condutor pela aplicação de uma alta tensão no processo denominado ionização, com o que passa a emitir luz, Outra forma de se produzir luz é a partir da corrente encontrada em dispositivos semicondutores, como os LEDs, que é os diodos emissores de luz. Daí temos aqui a denominação em inglês. Estes componentes possuem uma junção de material semicondutor que, ao ser percorrido por corrente, emite luz. Existem também processos eletroquímicos, que geram eletricidade e que já estão sendo usados em alguns dispositivos novos, conforme você observe no seu dia a dia. Dando continuidade aqui, em termos gerais, então, o efeito luminoso seria assim. É um fenômeno elétrico em nível molecular. Em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito ou metal faz com que ele emita luz. As lâmpadas fluorescentes, incandescentes e os anúncios luminosos são algumas aplicações desse efeito. Há a transformação direta de energia elétrica em energia luminosa. Mas peraí, professor, você citou que o efeito Joule também ocorre nessa lâmpada incandescente. Sim, essa lâmpada incandescente ela saiu de circulação porque do 100% de energia elétrica que ela converte em outras modalidades de energia, 90% é para aquecimento e 10% é para luminosidade. Por isso ela se enquadra tanto no processo lá do efeito Joule da corrente, o efeito térmico, quanto o efeito luminoso aqui nessa nossa descrição. Continuando. Bem, nós abordaremos agora o efeito fisiológico, que é conhecido popularmente como choque. O efeito fisiológico ele acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. A sensação de choque elétrico surge com correntes elétricas de intensidade superior a 1 mA. Com correntes superiores a 10 mA, o músculo contrai-se e o que dificulta, por exemplo, o pulo ou salto. Correntes próximas de 20 A tornam a respiração mais difícil, a qual pode cessar com correntes que chegam a 80 mA. As correntes elétricas que chegam a matar são aquelas cuja intensidade está compreendida na faixa de 100 mA a 200 mA. Já as correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa. Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente ela pode deixar sequelas irreversíveis em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos. Com a intensidade próxima dos 100 mA, as paredes do coração executam movimentos descontrolados, o que é chamado de fibrilação. As correntes que chegam a ultrapassar os 200 mA não são tão perigosas quanto as de 100 mA, pois as contrações musculares do coração são tão violentas que esse órgão fica paralisado, fato que acaba aumentando a possibilidade de sobrevivência de um ser submetido a esse tipo de choque elétrico. Ao contrário do que muitos pensam, as correntes elétricas mais perigosas são aquelas que têm intensidades relativamente mais baixas, que podem ser obtidas em eletrodomésticos comuns
que funciona entre 110 e 220 volts. Correntes mais intensas podem provocar desmaios e fortes queimaduras, porém não chegam a matar de imediato. Aqui nós temos, pessoal, nossas referências da nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido todos os conceitos envolvidos com os efeitos da corrente elétrica. Aqui está o site para leituras complementares. Valeu, felicidade a todos e abraço.